nível. Então é um trabalho bem delicado mesmo. Às vezes a gente fica meio, como disse o pastor, né? A gente fica se compadecendo até de outras coisas e não quer compadecer da alma, né? Deus nos perdoe, nos ajude a prosseguir. Amém? E por isso esse tema tem se feito bem atual do que a gente vai falar hoje. E outro dia nós estávamos conversando lá em casa, umas 3, 4 semanas. Eu não anotei a data no papelzinho, mas eu tinha até... tá caindo tudo aqui. Eu tinha anotado... quando Deus dá assim uma palavra, né? Eu corro e anoto para poder não esquecer. Só que eu não coloquei a data, não me lembro exatamente o dia. Mas nós estávamos conversando sobre a ansiedade, como a ansiedade está dominando as pessoas, como a ansiedade está governando a vida das pessoas, como a pressa, né? Há uma emergência, há uma urgência para fazer as coisas que a pessoa não consegue parar para poder ouvir aquilo que Deus quer para ela, para a vida dela. Então nós temos orientado muitas pessoas assim. São muitas pessoas, gente. Não é uma pessoa, não é 2 pessoas, não são 3 pessoas, são muitas pessoas ansiosas. Chega ao nível do desespero, né, de tomar decisões precipitadas, depois se arrepende, já não dá para voltar atrás, e para poder arrumar, como é que é? A gente erra uma vez, já é difícil, aí erra 2, já fica mais difícil, né, para consertar fica mais complicado ainda. Aí é só Jesus na causa, né, Jesus e os missionários. Né? Amém. Então nós estávamos ali conversando sobre ansiedade, né? E eu falava para ele, olha, passou a fase da depressão. A depressão já foi o mal do século passado, porque desse aqui que a gente está vivendo é a ansiedade, porque a ansiedade que tem levado as pessoas a cair cada vez mais em outras coisas. E nisso a gente pegou ali se pensando, eu falei, amor, as pessoas não têm inteligência emocional. É uma falta de maturidade na emoção. Não se ofendam, por favor. Não estou dizendo aqui, né, com todas as letras que as pessoas falam assim, sou burra, a missionária me chamou de burro, de tolo. Não estou dizendo isso, mas assim, bem educadamente, biblicamente, o que está faltando para nós hoje, irmãos, para todos nós, porque a gente tem que se colocar diante de Deus, na frente do povo, e dizer a gente como povo, né, falta inteligência emocional, tá? Falta inteligência emocional. E eu quero que você abra a sua Bíblia na palavra do Senhor. Vou pedir em 2 lugares, em Mateus 6, versículo 22 e 23. E também em Provérbios 9 e 10. Então você já deixa o dedinho. Provérbios é Shireno. Xinguém que fala? Xinguém. Tá? Mateus 6, 22 e 23. E Provérbios 9 e 10. Então, quando nós falamos assim, inteligência emocional, aí você pergunta, como assim? Eu falo, inteligência emocional é assim, a saúde dos nossos sentimentos, né? Para que você não se sinta ofendido achando que estou falando que você não é uma pessoa inteligente, ok? Então, a inteligência emocional é como se a gente estivesse dizendo, é a saúde dos sentimentos. Nós estamos com sentimentos tão machucados, tão feridos, né? Que falta saúde. Então não tem inteligência para administrar isso. E a palavra de Deus em Mateus 6, 22 e 23 diz assim, que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, queridos, se você diz assim, eu sou inteligente, eu tenho inteligência, ok, eu acredito que todos nós temos inteligência. Mas o que nós vamos ler a seguir, em Provérbios 9 e 10, diz assim,
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Irmãos, isso é tão profundo, porque quando a Bíblia fala de conhecimento, todas as vezes que a Bíblia cita conhecimento, nós precisamos ver do que ele está falando conhecer. Que nem nós cantamos aqui, prosseguirei, né, em conhecer ao Senhor. Isso é muito profundo, eu não vou pregar sobre isso, tá? Mas esse conhecer na Bíblia, para ter uma ideia, Adão, ele diz assim, a Bíblia diz assim, que Adão conheceu Eva e eles tiveram um filho. Conheceu Eva e teve um filho, gente. É muito, né? E depois tem outras situações que o conhecer é de outra maneira, até conhecer a Deus. Então, o conhecer, quando a Bíblia fala de conhecimento, é algo muito profundo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Por um acaso, este santo na Bíblia de vocês está com S maiúsculo ou minúsculo? Tá maiúsculo? Tá maiúsculo? Todo mundo tá o maiúsculo? O que isso significa? Que é Deus. Está falando santo. Não está falando santo, porque se fosse santo com S minúsculo, estaria falando de nós, né? E o conhecimento do santo é entendimento. Nós conhecemos o princípio, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. A inteligência é uma coisa boa. Ela nos foi dada por Deus. A pessoa inteligente, quando que você sabe que uma pessoa é inteligente? Ela é uma pessoa que tem compreensão, que entende e sabe usar aquilo que ela aprende. Várias pessoas na Bíblia foram abençoadas com inteligência. Tem muita gente inteligente na Bíblia. Toda inteligência e conhecimento vem de Deus. Quem ama a Deus e obedece está seguindo o bom caminho, tá? Para adquirir inteligência. Quem ama a Deus e o obedece está num bom caminho para adquirir inteligência. Porque sem Deus, a inteligência, gente, é loucura, arrogância, cega as pessoas, né? Impede as pessoas de ver a verdade, principalmente a verdade do Evangelho. Existe uma diferença entre a sabedoria e inteligência. Inteligência e sabedoria são coisas bem diferentes. Eu já preguei sobre isso aqui assim profundamente, mas hoje eu vou estar puxando para uma outra linha porque nós queremos essa unção, nós queremos essa libertação, nós precisamos que a nossa inteligência emocional seja sarada. Então nós precisamos entender isso. Existe uma diferença entre sabedoria e inteligência. Inteligência e sabedoria são coisas bem diferentes. A inteligência é a habilidade de manejar o conhecimento e aplicá-lo. Isso é inteligente. Isso é inteligência. Por exemplo, se uma pessoa se dedica a estudar um determinado assunto durante 16 horas do dia dela, é uma jornada longa. Vamos baixar agora, não tá tendo nem zangueô, né? 8 horas, ok? 8 horas de trabalho no conhecimento. Quer dizer, ela quer saber algo, um determinado assunto. O Vitor tá aprendendo Nihongo, né? Então ele fica lá 8 horas do dia estudando kanji. O que vai acontecer, gente? Uma pessoa que se dedica horas do seu dia para estudar, mesmo sozinha, ela se torna inteligente. Se torna inteligente porque ela adquire conhecimento sobre determinado assunto, ok? Deveria ser assim, pelo menos, né? Tem gente que estuda bastante e não consegue aprender nada, né? Nós vamos falar um pouquinho mais pra frente. Tem gente que, né, às vezes tem um déficit de atenção, um distúrbio, um transtorno, não consegue, é inquieto, não consegue parar, prestar atenção. Então, casos desse à parte, né? Porque pode ser um distúrbio realmente físico, né? Algo físico.
casos esse à parte, uma pessoa que se dedicar a estudar, ela vai adquirir conhecimento, né? Isso não significa que a pessoa seja sábia, porque a sabedoria não nasce no campo das ideias. Ah, eu tive uma ideia, nossa, foi a ideia máxima, assim, foi muito boa. Isso significa que a pessoa é sábia? Não. Isso não significa que a pessoa é sábia. No mínimo, ela é inteligente. Mas a gente tem que ver a inteligência por completo se na hora de aplicar a ideia for boa. Porque se não for, né, não teve inteligência. Não foi muito inteligente, né? Então, a sabedoria não nasce no campo das ideias. Uma pessoa sábia é uma pessoa atenta. É alguém que sabe aprender com as situações. Ela aprende com as situações, seja com bons ou maus exemplos. Se ela observa, né, ela é atenta, ela observa o bom exemplo para ela seguir. E ela observa o mau exemplo para ela não seguir. Isso é uma pessoa sábia. É uma característica de sabedoria, isso daí, né? Então, a sabedoria é como se fosse uma mistura entre a experiência e a inteligência. Tem que ter inteligência, mas também tem que ter experiência, para que juntando elas, ao praticar, a gente adquira sabedoria, né? A pessoa sábia, né? Ela tem que saber calcular e estudar com atenção as experiências. Ela tem que ser humilde para reconhecer quando ela erra. E também não ficar se vangloriando quando acerta. Isso é uma pessoa sábia. Né? Viver experiências, passar por inúmeros problemas, saber avaliar e pesar os acontecimentos, faz de nós pessoas sábias. Nós somos hoje uma sociedade extremamente madura em tecnologia. Uau! Nós somos maduros demais! Nós somos gigantes, grandes em tecnologia. Que legal! Né? Mas nós somos crianças infantis, menininhos e menininhas, quando se trata do campo emotivo. Quando nós vamos pro emocional, tá cheio de criança, tudo criança, todo mundo é criança. Tem gente com 70 anos que é criança, com 65 que é criança, com 54 é criança, é infantil. Sabe criança, gente? Quando você não pode falar nada, não quero, não vou, não gosto, é meu, mãe, pegou, é meu. Criança, birrento, manhoso. Criança, não é? Quando o amor fica lá no mercado, gritando, as ocaças ficam loucas, né? Então, criança. Então, nós somos muito maduros na tecnologia, mas somos muito infantis emocionalmente. Sendo que deveria ser o contrário. Nós deveríamos ser mais sábios diante de tanto conhecimento disponível. A sociedade que nós vivemos hoje não sabe, não conhece quase nada. Quase nada. Quando você fala de humildade. Você ouve pessoas falando, achei a pessoa tão humilde, a pessoa é tão humilde. E você vai ver, não tem nada a ver com a humildade. A pessoa julga que o outro é humilde porque ele não está com terno e gravata. A pessoa julga que a gente é humilde ou por algum sinal externo de pobreza, alguma coisa que não é de muito valor, é humilde. Se a gente fala uma palavra errada, é gente humilde. Não tem nada a ver isso. Uma pessoa muito bem colocada, muito bem vestida, audaciosa, que fale corretamente, pode ser humilde. A humildade, então, essa geração, né? Os meninos dessa era aqui, tecnológica, as crianças já tudo grande, mas pequenas, não sabe
sabe muito pouco sobre humildade, sobre convivência, sobre vivência emocional. São iguais pedras teimosas. Gente, pedra teimosa, pensa nisso, uma pedra teimosa. Pedra fala? Não fala. Pedra sai do lugar? Só se a gente pegar e atirar ela, e tirar ela do lugar, né? Pedra não sai do lugar, mas é pedra teimosa. Sabe o que é uma pedra teimosa? Cadê o seu telefone? Empresta pra mim seu telefone. Ó, pedra teimosa, daqui, eu vou falar com vocês, tá? Vou imitar uma pedra teimosa. E Deus está chamando para orar. Deus está chamando para estudar a palavra. Deus está chamando para fazer alguma coisa. Pedra teimosa, fica igual um zumbi diante de um aparelho todo equipado, com toda essa tecnologia incrível. A tecnologia é incrível, é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa a tecnologia. Foi criado por alguém muito, muito inteligente, e que poderia colaborar muito. Poderia colaborar muito se nós tivéssemos sabedoria para usar. Se nós soubéssemos administrar com sabedoria o uso da tecnologia fantástica que nós temos na mão. Mas não. O que acontece? O que aconteceu? A porta, isso daqui se tornou a tecnologia maravilhosa, fantástica que nós temos, se tornou a porta por onde Satanás entra e rouba tudo de nós. Rouba tudo. Rouba tudo. Rouba o tempo, rouba nossa atenção, roubou nossos diálogos na mesa de jantar. Roubou conselhos de pai e mãe. Ele informa antes. Roubou crentes de igreja. Rouba. Rouba a santidade. Isso aqui é um perigo. Maravilhosamente perigoso. Só gente grande entende isso, viu? Criança não entende, não. Satanás entrou com toda a liberdade e a gente ainda dá mais espaço, né? Vamos comprar com mais gigas, vamos comprar um modelo mais novo, ou aquele tem mais potência. Vamos lá, a gente dá mais espaço. E a gente dá mais espaço. E a gente paga por isso. E a gente paga. E a salvação que é de graça, a gente não quer. E a bênção que muitas vezes custa 5 minutos com o joelho dobrado. A gente não paga o preço, mas a gente paga caro por essa tecnologia e através dela, Satanás nos rouba. Irmãos, nós somos inteligentes, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, nós somos inteligentes. Eu sou inteligente. E diga isso pra você nessa tarde. Eu sou inteligente. Mas não sou o suficiente para usar essa inteligência para mim mesma. Não sou. Não sou o suficiente. Eu preciso ser mais. Preciso. Ao ponto dessa inteligência me conduzir num caminho de sabedoria. Ao ponto desta inteligência me conduzir para que eu use essa tecnologia maravilhosa que nós temos hoje de maneira sábia. 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 Usar a tecnologia para edificar vidas, para escrever algo bom, para fortalecer com uma palavra, para enviar uma música boa, para enviar uma pregação.
De alguma forma, eu só estou dando algumas ideias. Mas se você tem talento com artes, com cores, crie aquelas figurinhas lindas, com versículos lindos, sem ser mulher atrás, homem, assim, com a natureza, né? A Haruê gosta das flores, assim, de vez em quando ela faz umas coisinhas bonitas. Então, você tem talento para isso? Faça algo, invista. Já que você tem tempo para poder mexer na tecnologia, faça algo para o Senhor. Eu garanto para você, garanto, não vai ser perdido, não vai ser perdido. Deus vai usar de alguma forma. E nós precisamos urgentemente reconhecer que nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos de inteligência. Nós precisamos de inteligência para poder aprender a andar em sabedoria. Como que foi que nós lemos aí o primeiro versículo? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é ficar horas estudando a mesma coisa, ou lendo a mesma coisa, ouvindo a mesma coisa, ou se dedicando ao mesmo assunto, que vai deixar a gente sábio. Isso vai deixar a gente inteligente, conhecedor, expert em determinado assunto, mas não sábio. Porque temer a Deus é o princípio da sabedoria. Existem parâmetros bíblicos de alguns homens de Deus que perderam grandes bênçãos por não saber lidar com seus sentimentos. Vocês estão magoados? Estão tristes porque a gente está falando que não, né, a gente precisa de inteligência, vocês não estão inteligentes com tudo que Deus tem dado? Que a tecnologia é muito boa, não está sabendo, né? A gente não está sabendo usar direito? Muitos homens de Deus perderam grandes bênçãos por não saber lidar com seus sentimentos. O Senhor pode usar esta tecnologia para nos ensinar a lidar com os nossos sentimentos. Aleluia. Moisés não soube lidar com a sua ira. Ele não soube lidar com a ira dele. Nós conhecemos a história e ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. Ele perdeu o direito. Arão, ele não soube lidar com a dúvida de quando Moisés voltaria lá do monte, né? Foi lá, subiu, ficou muito tempo, não sabia, quando? Quando será? Que dia Moisés vai voltar? Mas foi falado que ele ia voltar, ele subiu, Deus já tinha dado a palavra, deu promessa, era só esperar no Senhor, era só confiar. Mas não, a dúvida deixou ele, né? Ele não soube lidar com aquilo, fez bezerro de ouro, caiu, pecou. Geazi não suportou a ganância e pegou a lepra de Naamã. Era tão ganancioso que até a lepra do Naamã Geazi pegou. Porque a ganância era demais. Ele queria os presentes, ele queria o ouro, ele queria coisa de valor. Pegou a lepra. Ananias e Safira, por causa da inveja, mentiram. E a gente já sabe o que aconteceu. Morreram. Pedro não soube lidar com o medo. O que aconteceu com Pedro? Quase afundou. Ficou com medo quando viu Jesus caminhando sobre as águas, né? Nós não temos como impedir que alguns sentimentos cheguem até nós. Nós não temos, tá? De repente, você acha que você não tem uma inveja, mas aparece uma situação que te incomoda, que te tira do prumo, que você fica meio assim, né? Tenta até disfarçar, mas não consegue. Então, a gente pode ser pego por algum sentimento contrário à vontade do Senhor. O que nós não podemos, né? Nós não podemos impedir que eles cheguem até nós, mas nós podemos transformá-los, nós podemos dominá-los. E quem vai nos ensinar isso nessa noite é o próprio Jesus. Nós precisamos aprender a administrar os nossos sentimentos de maneira que não percamos as bênçãos do Senhor para nós. Um sentimento negativo, irmãos, uma coisa negativa não traz coisa boa, não traz consequência boa. Quando a gente é muito para baixo, muito negativo nas opiniões, muito negativo nos planos da gente, né? Não atrai coisa boa, não. Então, nós precisamos treinar as nossas emoções para suportar os piores sentimentos, sem ser dominados por eles. Nós precisamos, e isso é um treinamento, gente. Isso é um treinamento. E para isso nós precisamos de inteligência emocional.
Porque se nós não tivermos a tal da inteligência emocional, a gente vai cair. A gente vai cair ferido, a gente vai ser machucado, a gente vai ser derrubado. Esses dias a gente tem enfrentado umas coisas assim que tem vindo de frente com a gente, mas é cada batida, irmãos. Vocês não têm noção. É cada batida assim no ombro, assim, que a gente dá 3 passos para trás e fala, não, agora nós vamos pegar arranque, né? A gente dá uma chorada, mas vamos em frente. Agora que vamos pegar velocidade, vamos subir, né? Vamos subir. E hoje, o Senhor, com esta palavra, é como se o Senhor viesse dar para nós uma vacina, um antídoto. Deus não veio para acusar ninguém. Deus não veio aqui para poder dizer para ninguém que vocês não são inteligentes, vocês não têm inteligência emocional, não. O Espírito Santo não veio aqui fazer isso. Ele veio aqui trazer o remédio para a gente ser vacinado. Porque isso é uma doença, isso é uma enfermidade de alma. E isso contamina. E tá cheio. Gente, fica do lado de uma pessoa desanimada. Fica do lado de uma pessoa desanimada. Fica. Eu sou bem assim, né? Eu gosto de falar que o céu é bonito. Eu não sou muito pessimista. Difícil eu ser pessimista. Eu sou mais otimista. Mas me dá um desânimo ficar do lado de gente desanimada. Me desanima também. É contagioso isso. A gente já falou sobre isso aqui. Então, saúde emocional, falta de inteligência emocional, né? A falta de inteligência emocional nos torna doentes emocionalmente. Se você... Não estou falando de pessoas melancólicas, né? Do temperamento. Por quê? A melancolia é do temperamento. O melancólico, ele também ri. Ele também se alegra. Eu conheço melancólicos que são super divertidos. Mas ele tem no temperamento dele aquele jeito de ser. Não tem problema isso, ok? Nós estamos falando daquela falta de inteligência para administrar os sentimentos que vêm contra nós, para nos abater, para nos derrubar, para nos machucar, nos magoar e nos deixar prostrados, entristecidos. A saúde emocional, ela faz parte do plano de Deus para nós. Deus tem um plano de saúde emocional para nós, gente. Olha que coisa linda. Abra sua Bíblia aí, João 10:10. Esse é o seguro saúde emocional direto do céu. Esse você pode comprar, pagar todas as parcelas, que é garantido, tá? Jesus garante quando você quiser usar ele. Não tem carência também, é pra já. João 10:10, o que diz, irmão Milton? Lê pra nós. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Ai, eu amo essa palavra. Vocês viram assim, ó, eu vim para que tenham vida. Aí tem uma vírgula, não tem? E a tenham em abundância, ou plenamente, né? Mas eu sempre falo dessa passagem assim, ó, é a passagem da vida depois da vírgula. Porque depois dessa vírgula, quando vem essa palavra abundantemente, Deus está falando, eu vim. Jesus diz, né? Eu vim para que tenham vida. E não é uma vida de qualquer maneira. Vírgula, né? Não é uma vida qualquer. Não é uma vida de qualquer jeito. É para que tenham vida abundante. Vida completa. Nada pela metade. Nada de restinho, não. É uma vida completa. E isso inclui a vida abundante. Em Jesus inclui as nossas emoções, porque Deus se preocupa não só com o nosso corpo, não só com o nosso espírito, mas também com a nossa alma. E emoção tem a ver com alma. É o cerne, né, da nossa emoção, é a alma. Ok? E nós precisamos ter uma vida, naquele primeiro versículo que nós lemos, no 4, né? Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Nós precisamos entender sobre esta vida depois da vírgula, né? Onde Deus, ele deseja
cuidar de nós por completo. E nós, querendo ou não, de vez em quando, a gente não fica bem. Por algum motivo, a nossa emoção, o nosso emocional fica abalado por alguma coisa e algo ruim toca a nossa alma. E a gente fica assim, parecendo que está contaminado. A gente fica na presença de Deus, mas contaminado. Tem algo que está pegando. Tem algo me incomodando. Tem algo que está me gerando sentimentos estranhos. Eu ando tendo medo. Eu estou insegura. Eu estou com dúvidas. Essas coisas não vêm de Deus. Ok? Entre outras coisas. Esses sentimentos não vêm de Deus. Então, ao invés de nós deixarmos isso nos dominar emocionalmente, se nós estivermos saudável, é que nem quando a gente vai pegar gripe, gente. Tá todo mundo gripado, mas você tá com a imunidade alta, forte, né? Todo mundo pega gripe e você não pega. Você tá forte. Agora, se tiver com a imunidade baixa, você é o primeiro e ainda espalha para um monte de gente, né? É a mesma coisa essa questão da gente ter saúde emocional. Se a gente estiver bem, vai acontecer coisas que vai provocar sentimentos na gente, mas não vão nos dominar. Não vão. Jesus, que é o centro de tudo para nós, e nele nós podemos encontrar o maior exemplo de equilíbrio para ter as nossas emoções saradas, ao ponto de conseguir viver uma vida administrada com inteligência emocional e alcançar o verdadeiro conhecimento que se resume em sabedoria. Antes de chegar em Jesus, vamos só revirar um pouco a terra do nosso coração, para que a semente encontre um lugar gostoso, que ela seja bem assentada e ela dê bastante fruto para a nossa vida, amém? Né? São fatos o que nós vamos falar aqui, como a gente diz, contra fatos não há argumentos, né? São fatos. Ó, o primeiro fato, há cristãos, existem cristãos, gente que crê em Jesus igual nós aqui, e talvez alguns de nós também sejamos assim, que já domina o conhecimento bíblico, conhece toda a Bíblia, é fiel na sã doutrina, né? Batismo, ceia, dízimo e tudo que a doutrina da igreja ensina, a pessoa é fiel. A participação do culto, é fiel na sã doutrina, porém não consegue ter uma vida emocional equilibrada e sadia. Conhece muito bem a Bíblia, mas quando fica nervoso, alguém tem que segurar. Porque senão ele parte para cima. Porque senão ele quer chutar os baldes, os bancos, as cadeiras, as pessoas. Então, existe um desequilíbrio emocional. Não é porque a pessoa não teme a Deus, porque ela não conhece Deus, não é isso, tá? Olha só que coisa interessante. São disciplinados no estudo da Bíblia, mas a vida emocional é um desastre. Conhece muito bem a palavra, mas vive depressivo, tem dificuldade em lidar com as emoções. Muitos cristãos conhecem bem a Bíblia, mas não estão bem emocionalmente. Segundo fato, muitos de nós glorificamos o nome de Deus. Nós glorificamos o nome de Deus cantando, tendo uma vida moral e ética adequada pela palavra de Deus. Mas algumas vezes, em nossas emoções, nós não conseguimos glorificar a Deus. Parece que as nossas emoções não estão convertidas. Elas não se converteram. Só a nossa boca, nossas mãos, cantamos os louvores, levantamos as mãos, dobramos nossos joelhos, choramos quando oramos, mas as nossas emoções não se converteram. O que é isso, irmã Alice? Como assim? Eu não estou entendendo. São pessoas que cantam, pregam, oram, evangelizam, glorificam o nome de Deus, mas quando sai daquele momento, que é este momento aqui, culto, momento clerical, né? A gente fala momento clérico, momento religioso.
se tiver uma adversidade, se tiver um problema pequenininho que seja, coisas do dia a dia, bobagem, tira ela do prumo, mexe com as emoções dela. Gente, essa semana eu fiquei brava com meu marido, porque ele reclamou de um sabão em pó. Não, ele reclamou que manchou a roupa dele. E eu não tenho culpa que manchou. Manchou a minha também, manchou um monte de toalha, manchou mesmo. E eu fui tentar arrumar o manchado, piorei, coloquei uma cândida lá que eu achei que não ia sair a cor, mas não sai a cor da roupa mesmo, mas saiu da mancha. Então ficou um pouco manchado aqui, um pouco não manchado ali. E ele chegou, a gente tá com essa camisa bonita, ó. E você viu que ele fez questão de falar que você gostou da camisa, né? Sabe por quê? Porque ele gostava tanto de uma outra igualzinha, mas manchou. E ele falou pra mim de um jeito, me magoou. Ele me pegou num momento muito frágil, um momento de muita luta. Eu tava num momento interno meu, e ele me pegou num momento muito frágil, assim, é como se eu tivesse quase sentando no banquinho, ele puxou, eu puf, caí no chão. Foi mais ou menos assim. E ele reclamou de sabão em pó. Ai, meu Deus. Ai. Não, da roupa que ficou com o resto de sabão. Tem que lavar mais. Eu falei, meu Deus, eu manchei a roupa. Eu não sei mais lavar uma roupa, Deus. Eu não sei mais lavar uma roupa. Fiquei assim, abalada. E depois, aí eu respirei fundo. Falei, não, mas eu não posso brigar com ele. Não posso. Fiquei brava dentro aqui, né? Mas eu respirei fundo e escrevi pra ele, meu amor, viste tu que nós estamos passando tanta de lutas, então não vamos abrir a brecha por causa de um sabão, ok? Foi mais ou menos assim. E aí, né, gente, tem que ter inteligência emocional, porque se a gente fica bravo mesmo e quer partir pra cima, não pode, né? Jesus não gosta assim, né? Então a gente tem que glorificar a Deus no nosso dia a dia. A gente sai daqui, encontra um problema e não pode ter essas emoções descontroladas. As nossas emoções, elas vão ser colocadas à prova no dia a dia, fora daqui. Não é aqui não. Aqui é tudo paz e amor, irmã. Paz e amor. Sai lá fora. Vai viver o dia a dia. Glorificando o nome do Senhor. Terceiro fato, por trás de nossas emoções, muitos cristãos vivem se escondendo. Ai, e se esconde mesmo, né, gente? Adão foi o primeiro, começou lá. Foi o primeiro homem, o primeiro que escondeu e a gente continua escondendo até hoje. Por trás das nossas emoções, muitos cristãos andam se escondendo. Existem vários esconderijos, mas eu vou falar só de 3. Onde eles se escondem, irmã Alice? Se esconde atrás da religiosidade, se esconde atrás de fanatismo e se esconde atrás de superficialidade. Esconde, né, superficialidade da fé. Que palavra difícil, né, Amanda? Eu vou já explicar o que é. Superficial, uma coisa que não é de verdade. Caruco. Se esconde atrás daquilo que é leve, suave, né? E vez por outra, nós vivemos isso na nossa vida. E os que não têm muito equilíbrio, que são mais desequilibrados, vivem tudo isso junto. As 3 coisas ao mesmo tempo. Vive a religiosidade, vive fanatismo e vive uma vida superficial de fé. Tá? Uma fé de mentira. Vocês já vão entender isso. Tá parecendo difícil, mas vão entender. Isso significa que são pessoas com emoções não tratadas, não curadas, não resolvidas. E isso leva uma pessoa ao total desequilíbrio. Total desequilíbrio. Total. Há cristãos. Eu estou falando de cristãos, viu, igreja? Cristãos. Há cristãos que ignoram a questão emocional. Alguns de nós nos escondemos, né? Lá pegamos a nossa, como se fosse uma cômoda, com 3 gavetas. A primeira gaveta é o corpo. A gente abre, opa, saúde, tá tudo ok. Não tem problema nenhum. Fecha. A segunda gaveta é o espírito. Tô indo no culto, a religiosidade. Tá? Olha como ela é frágil. Tô indo no culto,
tô cantando, ai, eu chorei quando orei, ai, tá tudo bem também, sou fiel, ai, tá tudo ótimo, não tem problema nenhum com ninguém da igreja, ok, fecha a gaveta. Aí abre da alma, essa fecha porque ai, não quero nem ver, nem mostrar pra ninguém, não mostra essa da alma não, porque essa dá uma bagunça, não olha essa não, irmão, por favor, não olha, olha essas outras duas, essa outra não, tá? Não olha. Então isso é ignorar, você começa a esconder as suas emoções, você começa a esconder quem você é, você começa a fingir a ser uma pessoa que você não é. E por que que isso acontece? Primeiro motivo, preconceito com relação às emoções. Nós achamos bobagem e preferimos ignorar, não reconhecemos e não valorizamos até mesmo profissionais que cuidam dessa área. Psicólogos, terapeutas, psiquiatras. São profissionais, são profissões que cuidam dessa área. Hoje, gente, foi esse o tempo que a gente dizia que tudo era Satanás. Pessoa tinha depressão, é diabo, é demônio. Não, não é não. Hoje a ciência comprova, a neurociência comprova também que o nosso emocional com o nosso corpo há uma ligação com o nosso sistema nervoso. Com o nosso emocional, não se vê. Você tira uma chapa, você não vê o emocional. Né? Há um desequilíbrio por uma coisa e por outra. E olha, vou falar disso mais pra frente. A neurociência, né, ela descobriu a ligação do sistema nervoso, mas a gente tem esse preconceito. A ignorância é o segundo motivo, tá? Só faz 100 anos que começou os estudos nessa área das emoções. E só tem 20 anos que a igreja, como igreja, começou a permitir, a aceitar essas verdades devido ao tanto de pessoas doentes que se encontram dentro das igrejas. Lutaram 80 anos expulsando os demônios, não sai as pessoas, muita gente morreu com depressão. Por quê? Ignorância e preconceito. Ignorância por não conhecer, né? E o preconceito porque achava, não, é melhor não falar disso. Melhor não cuidar disso. É melhor guardar na gavetinha, na terceira gaveta lá, das emoções. Controle-se. Você tudo pode naquele que te fortalece. Não é bem assim, né? O nosso corpo, ele precisa de uma porcentagem de sódio e potássio. Eu não sei qual é a porcentagem. Eu só sei que o desequilíbrio do sódio e do potássio no nosso corpo pode nos levar a ficar deprimidos. A ter momentos de tristeza profunda, sem explicação. Por que você acha que nesse calorão aqui, que a gente passa no Japão, não tem o Natsubate? Porque é muito quente e a gente perde, a gente elimina no suor muitos sais minerais. Por que não pode só beber chá e água? Tem que beber um pocari, tem que chupar aquela balinha com sal para repor. Porque se tiver se a gente perder num nível, uma porcentagem muito grande, a gente pode ter problemas. Por que as pessoas que têm problema mental, aqui no Japão a gente sabe disso, no verão elas têm atendimentos especiais, medicamentos especiais, porque o calor provoca uma mudança nelas, nas emoções delas, e pode ficar descontrolado se não cuidar. Vocês estão entendendo aonde Deus quer tocar bem profundo em nós. Deus quer tocar muito fundo em nós. Deus quer nos sarar de verdade lá dentro. Chega. Né? Deus não quer que a gente tenha uma vida superficial, que viva religiosidade. Não. Houve um tempo que a teologia das igrejas era preconceituosa. Havia igrejas, havia líderes religiosos que diziam que cristão não deprime, não fica triste, não desanima. Só que a Bíblia lá em 2 Coríntios, abre aí, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Vocês estão com um pouquinho de sono? Vamos acordar um pouco. Vamos pedir
O pastor Nelson leu 8, o irmão Otávio leu 9. Para nós, por favor. Sim. 2 Coríntios, você leu 8 e o irmão Otávio leu 9. 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, batidos, porém não destruídos. Olha aí, Jesus, ele tinha emoções em sua humanidade. Jesus demonstrou ter emoções. Jesus, olhe para Jesus agora. Eu quero que você olhe para Jesus agora como você olha para mim. Eu quero que você veja Jesus como você vê você na frente do espelho todo dia. Olhe para Jesus como você olha para você. Não precisa abrir, Mateus 26, 37, diz que Jesus, ele sentiu tristeza e angústia. O versículo diz que levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus se angustiou. Jesus, angústia, gente, você já foi tomado por angústia? É uma coisa que vem assim na gente e a gente não sabe de onde veio, a gente sente uma coisa estranha e fala, tô sentindo uma coisa tão ruim. A gente começa a se angustiar, a gente começa, eu não sei o que é, eu não sei o que é que está acontecendo, mas alguma coisa está angustiando. Mas Jesus sabia. Ou então, quem não ia se angustiar em saber que você ia ser morto no dia seguinte? Já pensou? Se você soubesse, amanhã, tal hora, você vai ser morto. Quem não iria se angustiar? Jesus sentiu angústia. Ele se entristeceu. Mas também diz em João 15:11 que Jesus sentia alegria. Ele também sentiu alegria. E ele diz assim: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha, eu falo isso para vocês, para que vocês tenham a minha alegria, a alegria de Jesus. E a alegria de vocês seja completa. Oh, aleluia. Jesus sentia indignação, ira. Marcos 3:5 diz que ele, irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Ai, essa palavra falou tanto comigo, quando Jesus, irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido. Eu também fiquei tão profundamente entristecida essa semana, irmãos. Eu também olhei para pessoas que estavam à minha volta e eu fiquei profundamente entristecida. Depois nós vamos compartilhar, né? Então Jesus ficou profundamente entristecido. Ele sentiu aflição. Ele se comoveu, ele chorou. Oh, e com tudo isso, Jesus ainda era dócil. Diz que as criancinhas, a Bíblia relata que as criancinhas se aproximavam dele e queriam ficar perto dele e queriam se achegar a ele, queriam sentar. Gente, você já viu criança perto de gente estranha? Criança não chega perto da gente. Criança, é difícil uma criança muito assim doce que vem logo de cara e senta no seu colo e que já te faz carinho, quer ouvir, quer te obedecer. Criança é muito sincera. A criança chega diante assim da gente, ela não quer, né? Mas com Jesus não. As crianças cercaram Jesus, a ponto de alguns, né, ficar até com ciúme das crianças, né? Mas Jesus falou, né? Deixe vir as minhas criancinhas, não as impeça, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas.
Vocês gostam de ouvir a voz de Jesus? Mesmo que essas palavras sejam duras, sejam difíceis, venham assim descendo quadrado, né, na gente, mas é gostoso porque é de Jesus, né? Jesus é doce, aleluia. Jesus teve tantas emoções fortes assim como nós, contudo, ele não pecou. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, ele foi provado, mas em nada ele pecou. Ele não pecou. E ele é o nosso exemplo vivo de que nós podemos ter uma vida emocional sadia, uma vida que glorifica a Deus. E por que Jesus conseguia isso, gente? Me pergunto, eu também pergunto, como que Jesus aguentava, como que Jesus fazia, como que Jesus fazia para lidar com estas emoções tão fortes que vinham contra a vida dele. Primeiro, né, quais as principais dificuldades para lidarmos de maneira sadia? Quais as dificuldades? A primeira dificuldade, descontrole emocional, aquela avalanche de emoções. Às vezes por causa de... Já ouviu falar da gota d'água? O copo transborda. Não é por causa... A gente fala, foi a gota d'água que fez transbordar. Mas o copo estava cheio. Né? Você já ouviu falar quando você só tem uma questãozinha para arrumar e você... Vem uma avalanche assim. Ui, às vezes o marido só vem falar uma coisinha, né? E a gente... Na geração passada... aconteceu tal coisa, né? Uma avalanche de emoções. Atos 9 diz que Saulo, antes, né? Paulo, antes e depois da conversão. A gente pode ver lá em Atos, Saulo, né? Antes da conversão e Paulo depois da conversão, como que foi transformado, né? As emoções dele também eram desgovernadas. E depois ficou um homem mais sábio. Né? E não que ele não tinha conhecimento, ele era inteligente. Ele era muito inteligente, mas ele não tinha sabedoria. João 20 diz que Maria, dominada pela tristeza, não reconheceu Jesus depois da ressurreição. A tristeza nos impede, a tristeza profunda nos impede de reconhecer Jesus em certas situações. Certo? Então, o descontrole emocional de Paulo trazia problemas para ele antes da conversão. O descontrole emocional de Maria, que foi dominada pela tristeza, porque Jesus havia morrido, né, havia sido crucificado, não deixou que ela reconhecesse ele já ressurreto de primeira vista, né? A gente já conhece a história. Herodes, em um momento de total descontrole, bêbado, sem domínio, ofereceu um presente para uma mulher que foi nada mais, nada menos do que a cabeça do profeta, a cabeça de João Batista. Descontrole emocional leva a gente a fazer essas besteiras, essas bobagens, cometer essas loucuras. Incapacidade de expressão emocional. Olha, no Salmo 32 tem uma pérola. Depois vocês anotem e leiam para vocês entenderem. Salmo 32, ele é precioso demais. Ele diz, Davi diz assim, que enquanto ele ficou calado, ele adoeceu. Havia uma causa, um problema para ele poder resolver, enquanto havia um pecado que ele não havia confessado. Enquanto ele se calou, ele adoeceu. Então, irmãos, a dificuldade para lidar com as emoções, as próprias emoções, é um problema. A gente precisa ter alguém com quem a gente possa falar. Se a gente não tem alguém de confiança que a gente possa falar, para isso existem terapeutas, psicólogos, viu? Profissionais recomendados, que vai fazer um exame de sangue, vai ver como é que está os seus sais, minerais. Não vai diagnosticar que você está doido, nada disso, tá? Porque às vezes precisa repor um hormônio, uma vitamina, precisa ter uma ajuda, um controle clínico, né? Físico. Então, nós temos dificuldade para lidar com a emoção dos outros também. Por exemplo, no casamento, no trabalho, no dia a dia. Nós encontramos pessoas, às vezes, descontroladas e que nos descontrola também.
só porque a gente não gosta, a gente não consegue lidar com a pessoa, a gente também faz um monte de bobagem. A gente fala também um monte de besteiras. E a gente não lida da maneira que tem que lidar. Porque a gente não está sadio emocionalmente. Então, como que Jesus lidava? A gente já está terminando, ok? Aguenta firme aí. Como que Jesus lidava com as emoções? Ele é o maior exemplo. Você pode procurar, vai encontrar outros. Mas Jesus é nosso maior exemplo sempre. Sempre, sempre. Ele é o centro de todas as coisas. Jesus não reprimia as emoções. As emoções de Jesus não eram reprimidas. Todas ele mostrava. Não com ira, não para ferir. Tudo Jesus fazia tudo com muito amor, com muito domínio, né, sobre aquilo que ele fazia. Ninguém tinha nada para dizer contra ele. Até quando ele foi lá no templo, que ele fez aqueles, né, pegou os lençóis, fez aqueles cordéis, derrubou as barraquinhas. Às vezes a gente fala que é uma atitude rebelde de Jesus, Jesus foi rebelde. Não. Jesus fez aquilo e as pessoas naquele tempo entenderam perfeitamente o motivo pelo qual Jesus tinha feito aquilo. Aquele não era local para fazer compra e vendas, para se vender coisas. As pessoas entenderam, né? Então Jesus tinha um propósito ao fazer aquilo, mas Jesus não reprimia as emoções dele. Jesus, ele não agia dominado pela emoção. Jesus lidou com as suas emoções de um modo espiritual. Nós somos cristãos, irmãos, não só na questão de conhecer a palavra, não só quando nós cantamos, não só quando nós oramos. Nós precisamos ser cristãos para uma vida inteira. Principalmente fora daqui. Fora daqui. A gente precisa ser cristão. Fora daqui nós precisamos dominar as nossas emoções. Fora daqui a gente precisa ser sarado e curado. Fora daqui. Aqui dentro eu sei que todo mundo é sarado e curado. Aleluia. Ninguém vem aqui gritar com o pastor, brigar com o pastor, né, pastor? Ninguém vem, né? Ninguém vem reclamar, né? Glória a Deus, né? Jesus, em Mateus 26, Jesus emocionalmente abalado saiu do Getsemane e foi seguir o seu caminho com medo. Ele teve medo. Um medo intenso. O que o medo faz com a gente já falou aqui. Quando a gente tem medo, a gente para. A gente é paralisado. Então a gente fala, né? O medo, esse medo não é sadio. Esse medo que nos paralisa. Mas Jesus, olha só. Jesus sabia tudo que ia acontecer com ele. Ele teve medo, mas ele não parou. Ele foi. Ele foi cumprir a missão dele. Ele foi, cada passo de angústia, cada passo ele venceu todo aquele sentimento, a angústia, o medo, a solidão. Ele venceu tudo, todas essas emoções saradas, com espiritualidade, com fé na palavra de Deus, com fé no que Deus disse, nas promessas que foram colocadas para ele. Mateus 27 diz que Jesus lá na cruz deu um brado e disse assim: Pai meu Pai, por que me desamparaste? Como é que você acha que Jesus estava se sentindo naquela hora? Qual era a emoção de Jesus naquela hora? Qual era o sentimento que queria dominar Jesus naquela hora? Mas Jesus, na hora que ele falou isso, ele olhou para o povo, ele olhou para as almas, ele viu esse dia aqui, ó, que tá todo mundo aqui sentado, reunido, ele viu, e ele falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele espiritualizou. E às vezes a gente é assim, na hora a gente fica irado, daqui a pouquinho a gente desperta, fala: opa, não é assim, as coisas com Deus não são assim, e volta de novo a ter as atitudes que agradam a Deus, o interior, né, renovado, vem à tona.
Mas isso é só com emoção sarada, viu, gente? Com emoção doente, com emocional doente, isso é muito difícil acontecer. Como que nós conseguimos? A Bíblia diz que nós temos um ajudador, um consolador, aquele que foi enviado para fazer a obra na nossa vida. Quem é ele? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. O nosso Espírito, né? O Espírito Santo de Deus, o ajudador. Gálatas 5, 22, 23, diz que ele é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então nós precisamos buscar isso. Agora, olha as obras da carne, no 19 a 21, diz que obras da carne, se a gente não tiver com as obras do Espírito em dia, não estiver deixando o Espírito Santo dominar as nossas emoções, se a gente não estiver recebendo a cura, se a gente não se deixar ser pegado, sarado, curado, o que vai acontecer? Nós vamos ter frutos de carnalidade. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E diz assim a palavra do Senhor: eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Você quer ir para o céu? Eu quero. Eu quero ir para o céu. Mas eu não posso ir com uma vida espiritual de qualquer maneira. Eu não posso ir com a minha alma bagunçada, porque Deus está me dando tempo para poder arrumá-la. Existem pessoas que já não têm tempo. Deus, não sei como ele faz, o Espírito Santo opera assim, a obra. Mas Deus está nos dando tempo para arrumar a nossa vida emocional. Aquela gaveta que nós deixamos lá no fundo e que a gente não quer mostrar para ninguém. Eu sou discípulo de Jesus, você é? Eu quero imitar Jesus, eu quero seguir os passos de Jesus. E você? Eu vou terminar contando a história de um pastor que estava contando esse testemunho. Eu achei muito interessante. Ele disse que ele foi a um velório de um irmão muito conhecido na igreja. Era um irmão muito conhecido na igreja. E no velório do irmão, o pastor daquele que estava ali conduzindo aquela cerimônia deu a oportunidade para o filho do falecido falar algumas palavras em memória do pai. E aquele filho começou falando assim: meu pai foi um homem muito honesto. O meu pai, ele criou a todos nós, os seus filhos, dentro da igreja. Mas de repente, ele começou a contar coisas sobre o pai. Sobre um pai que ninguém conhecia dentro da igreja. Sobre um pai cujas emoções não tinham sido tratadas nem curadas, que não tinha permitido que o Espírito Santo trabalhasse. Um pai que ia para casa e batia na mãe dele, um pai que gritava, um pai que era violento, um pai que não condizia com a pessoa que ele era lá na igreja para os irmãos. Ele não condizia dentro do lar. Um pai que abria a boca para amaldiçoar. E foi esse o legado que ele deixou para a vida dos filhos dele. Porque os filhos falaram: meu pai foi muito honesto. Os filhos, né? Muito honesto. Todos os seus negócios ele era honesto. E ele também nos criou dentro da igreja. Criou todos os filhos dentro da igreja. Mas lá em casa o negócio era diferente. Quero que você fique de pé. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo todos os dias, em todo tempo e todo lugar. Sem Ele nós nada podemos fazer. Sem Ele você vai ter desgaste,
atrás de outro desgaste, atrás de outro desgaste e atrás de outro desgaste, até você ser vencido, até você ser derrotado. Mas se você buscar do Senhor, falar para o Senhor, Senhor, eu preciso de um coração sarado, uma mente renovada, eu preciso de emoções tratadas, eu preciso de um controle, eu preciso desse equilíbrio, eu não sei se meus sais, meus minerais estão fluindo de acordo com a quantidade tem que ser. Vou procurar ali um médico, vou fazer uns exames, mas se não tiver nada, Deus, o problema é aqui, ó, entre nós. É o domínio próprio, é o controle do Senhor. Eu preciso dessa inteligência. Irmãos, seja inteligente. Busque a inteligência do céu para a sua vida. A inteligência que Deus te dá vai conduzir você no caminho da sabedoria. Vai produzir na sua vida esse fruto. A inteligência emocional, ela pode ser trabalhada, melhorada na nossa vida. João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, o Espírito Santo que testemunha a verdade. Aquele que opera em nós é verdade. Então nós precisamos buscar a presença do Senhor. E nós precisamos clamar. Eu não estou falando de fazer uma oraçãozinha, Senhor, muda meu coração e me transforma, não. Nós precisamos clamar, clamar, clamar em alta voz, clamar a Deus, clamar a Deus, clamar a presença dEle, para que Ele mude o nosso coração, para que Ele nos sare nas emoções. Nós precisamos ser sarados, porque se nós como igreja do Senhor não formos sarados, além de a gente ficar mais contaminado lá fora, nós ainda vamos contaminar outros. Somos nós que vamos levar a doença. E nós não estamos aqui para poder levar a doença, nós estamos aqui para levar a cura, a salvação. Porque nós nos deparamos com situações essa semana que se a gente não tivesse estrutura em Deus, se não tivesse inteligência emocional, eu não gosto nem de pensar onde é que a gente ia estar agora. Então busque isso para a sua vida, inteligência emocional. Fala lá pros pés do Senhor, chega lá e fala: Jesus, eu tô meio baca mesmo. Eu tô meio tonto mesmo. Eu tô meio tonhonhon com as minhas emoções. Elas estão uma bagunça. Mas abre a tua gaveta diante do Senhor e fala: me ajuda a arrumar. Olha, vou contar uma coisa pra vocês. O pastor Nelson não é bom com a organização lá da casinha dele. Tem uma casinha lá de peixe. E ele ficou muito tempo lá sem a gente ir lá. O dia que eu entrei lá, eu falei: opa, tem lugar pra mim aí? Não dá? Ele falava assim pra mim: vem aqui, fica comigo. E às vezes eu fazia um cafezinho, ia lá, eu entregava o café, não tinha lugar pra pôr uma xícara. Aí um dia, eu me dispus a ajudar ele a arrumar. Falei: amor, vamos arrumar, eu vou te ajudar. Mas você não bagunça mais? Ele: não vou bagunçar mais. Já faz tempo que eu não vou lá, eu tô com medo de ir lá. Tá arrumadinho, bem? Tá ou não tá? É o compromisso, né? Mas é assim, ele não, né? A bagunça. Às vezes você não é bom para organizar as suas emoções, tá? Eu descontraí um pouco, porque eu sei que esse momento é muito tenso. Você não é bom para descontrair, para poder arrumar a sua gaveta, as suas emoções. Mas você pode chamar o Espírito Santo. Não chama eu não, gente. Pelo amor de Deus, eu não. Eu também preciso que Ele arrume as minhas. Não chame a mim, não chame o pastor, não. Chame o Espírito Santo. Abre a tua gaveta das emoções e fala: Espírito Santo, me ajuda a arrumar a gaveta. E eu quero ser um seguidor fiel. Seguir os passos de Jesus com fidelidade, para resplandecer a glória do Senhor por onde quer que eu vá. Amém? Vamos então fechar os nossos olhos. Ou se você quiser abrir os olhos, olhar a letra da música, pode também. Mas nós vamos cantar uma oração. Nós vamos cantar uma oração a Deus. E está encerrada a palavra. Só que durante essa oração, abra o seu coração. Abra o seu coração diante do Senhor.